Hoje nós chegamos à lição número 9 de autoconfrontação. Nós que pela graça do Senhor estamos caminhando aí dia após dia. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho que escreveu Lucas. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, que escreveu o apóstolo, escreveu Lucas, que também não é apóstolo. Falei isso domingo, não foi? Falei de novo hoje. Aí eu falei de Marcos, agora foi de Lucas. Lucas, o capítulo 9, os versos 23 e 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, esse a salvará. Lucas, no capítulo 9, Jesus Cristo começa a descrever a referência a qual todo ser humano que reconhece a Cristo como Salvador deve buscar, que é esse princípio de tomar a cruz. E Cristo dizer que quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é, já deixa eu dizer para você o que não é o tomar a cruz, como muitos dizem. Algumas pessoas dizem assim: olha, esse meu marido é uma cruz que eu carrego, é a minha cruz. Ou esse meu filho é a minha cruz. Quem mais? Essa minha doença é a cruz que eu tenho que carregar. Por vezes as pessoas pegam algo de ruim da vida, ou algo que elas passam, e dizem: essa é a minha cruz. Mas quando Cristo diz: tome a sua cruz, no sentido literal da palavra, é Cristo dizendo: a cruz é um instrumento de morte. A cruz é: eu vou morrer dia a dia. Não é isso que ele diz? Todo dia você tem que negar-se, dia a dia tomar a tua cruz. Negar-se a si mesmo, no sentido de morte, morrer para você mesmo e viver para Cristo. Então, como referência, não é aqui uma coisa de, crente bitolado que tem que estar sempre na igreja. Estar sempre na igreja não salva ninguém. Crente bitolado é aquele crente que tudo para ele é Deus, embora tudo para nós realmente é de Deus, vem de Deus e vai para Deus, volta para Deus. A resposta que a filosofia não tem, nós temos pela palavra de Deus. De onde eu vim, porque estou e para onde vou? É claro, eu vim de Deus, estou aqui para a glória de Deus e vou voltar para Deus. Então, a referência que Cristo dá é: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E uma referência muito bacana para a gente entendermos isso é o pastor Josué Gonçalves, com a sua família, foi para os Estados Unidos. E ele diz que a sua esposa, ela fez uma lista de coisas que ela tinha que comprar para outras pessoas, não para ela. Pedidos. Um falou assim: me compra um tênis. Outro falou assim: me compra uma blusa, me compra um perfume. E aí, quando chegou na viagem, nos primeiros dias, ela caminhava nas ruas, dos Estados Unidos e ela falava: olha, eu preciso ir para tal lugar comprar o perfume de fulano de tal. E foi assim, dias e dias seguidos. Ao ponto que ele perguntou para ela, falou: moça, você está aqui, e você só se preocupou em comprar coisa para os outros. E aí o filho dele, que é o Douglas Gonçalves, que conta essa história, ele diz: eu entendi naquele dia o sentido de negar a si mesmo. Minha mãe foi até lá e não se preocupou com ela, mas se preocupou com os outros. Uma referência que John Stott diz é o seguinte: negar a si mesmo é Cristo vir até essa terra e dizer: Pai, eu vim com uma lista. E uma lista que estava o meu e o seu nome. Eu vim por eles. E aí, como nós falamos, até decorou ali, até telestai, eu cumpri. O papel está feito. Cristo descreve para nós que quem entende, quem realmente é o Senhor Jesus, sabe o que é negar a si mesmo. Uma referência muito clara sobre quem é Jesus, quem é que pede isso para você. Porque Jesus Cristo diz para você o seguinte:
tome a tua cruz. E quem quiser salvar a sua vida tem que perder a tua vida. Quem é Jesus? Por que que ele pede isso para você? Com que autoridade ele pede isso de nós? C.S. Lewis, ele escreve o trilema a respeito de Cristo, que é o seguinte: ou Cristo, ele era um grande mentiroso porque ele veio aqui nessa terra, e tão mentiroso que até hoje tem gente enganada por ele, inclusive nós. Ou ele era um grande mentiroso, porque ele fez com que fez até que, mesmo na cruz, ele não negou a sua mentira. Porque ele disse que ele era o Filho de Deus. Só um ser humano nessa terra que pisou aqui diz: eu sou Deus. Todos podem dizer para você: eu sei um caminho. Eu posso te dizer quem é a pessoa que é o Salvador. Mas Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Deus. Então, ou ele era mentiroso. A segunda, ele poderia ser um grande louco, um lunático, como ele diz. Por que um lunático? Ele era tão louco que ele acreditava mesmo que ele era Deus. A tal ponto que ele foi morto na cruz dizendo: eu sou Deus. Só que algo que C.S. Lewis também diz: se Cristo realmente fosse um mentiroso, na cruz, aqueles que viram ele morrer da forma com que ele morreu, ali acabava a era do cristianismo. Em vez de ser o início, ali era o fim. Porque não foi só 100 nem 1000, mas foram milhares de pessoas que morreram a fio da espada por dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio que tu és o Cristo. Então Cristo não era um mentiroso. Porque uma mentira não leva até a morte. Você mentiria até a espada no teu pescoço? Vamos falar hoje assim, né? Uma arma na tua cabeça. Tu falaria ou não falaria se era mentira? E Cristo também não era louco. Porque um louco não teria feito o que Cristo fez. E Cristo não só disse, mas como ele demonstrou, ao qual nós falamos aqui domingo retrasado. As últimas palavras de Mateus sobre o Sermão da Montanha, ele diz: e esse falava como quem tem autoridade. Mateus 7 termina com Mateus descrevendo a autoridade de Jesus. E começa Mateus 8, Jesus Cristo demonstrando a sua autoridade. É Cristo acalmando o mar. É Cristo andando sobre as águas. Depois é Cristo expulsando o demônio. Depois você vai até Mateus, adiante você vai seguir até Cristo ressuscitando. É Cristo sobre a natureza. É Cristo sobre o demônio. E é Cristo sobre a morte. Então Cristo não era um louco. Então se ele não era um louco, Cristo é Deus. A qual ele mesmo descreve: eu e o Pai somos um. Então eu vou te desafiar daqui hoje. Quando tu sair daqui, tu vai sair com essa resposta. Ou qualquer uma das duas. E a consequência vai ser baseada naquilo que você acredita. Você quer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Então é esse que fala para você: tome a tua cruz. É esse mesmo Cristo que diz para você: quem perder a sua vida, e perder a vida, mesmo que possa ser que ocorra num ponto literal, de um dia termos que fazer isso, pedimos a Deus que não chegue a tal, mas eu sei que nesta vida só tem sentido para mim se ela estiver ligada à pessoa de Cristo. Eu sei quem é o meu Senhor. E viver para Cristo é quando Cristo diz: siga-me. Seguir a Cristo é de fato saber o que Cristo fez, quais são as suas instruções, como Ele nos conduziu para vivermos. Abre a tua Bíblia, Mateus 10. Mateus 10, versos 32 a 39. Mateus, como falei aqui, Mateus está dando ênfase sobre a autoridade de Jesus, sobre aquele que sim é o Filho do Deus vivo, aquele que não só fala, mas ele demonstra quem realmente ele é. Mateus 10, os versos 32 adiante diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Presta atenção aqui. É Jesus Cristo dizendo: a tua própria família se voltará contra você. Pessoas que você ama questionará a tua fé. Então não é a paz que Cristo veio trazer para você diante ao mundo, nem diante da tua própria família. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque a espada de Deus vai dizer para você quem você é e o que você tem que fazer. Então não importa o que vão pensar ou o que vão dizer a seu respeito. O que importa é o que Cristo fez em meu e em seu favor. Se eu sei que Ele realmente é o Cristo, o Filho do Deus vivo, toma a minha cruz e sigo. Tomar a cruz de Cristo, saber que Jesus é o Senhor da vida. E é quando Ele diz para nós: não pense vocês que vim trazer paz nessa terra. É paz que você encontrou dentro da tua casa quando alguém conflitou com você diante o seu evangelho anunciado por Cristo? Aquilo que você anuncia? A tua fé é motivo de paz para todo mundo? Se for, aí tem uma grande questão de um artigo que você muda. Porque dizer que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, isso traz guerra. Mídia nenhuma declara Jesus Cristo como o Senhor da vida. Você não vê em televisão, você não vê em lugar nenhum uma declaração de que Jesus Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é o único Salvador. Mas se você colocar a mudança no artigo, se você tirar, porque Jesus Cristo, em vez de ser o Salvador, ser um Salvador, aí você vai ver que todo mundo vai pregar esse Cristo. Ele é um Salvador, porque Ele pode ser um como tantos outros. Mas isso não é bíblico, porque Jesus Cristo diz: eu sou o único caminho. Por isso que o teu evangelho, ao você anunciar, não traz paz. Nem todo mundo aceita. E tem que ser assim. Quem aceitar tem que da mesma maneira entregar a vida ao Senhor Jesus, dizendo: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. O verso 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai. É o pai. O que você vai caçar na igreja hoje, menino? Para que você vai batizar? Foi você ouviu? Qual é a tua vida diante de Deus? Ela é tão séria assim ao ponto de você viver tão somente para o Senhor Jesus? Se pergunte isso, pelo amor de Deus. Eu sei quem é Jesus na minha vida? Continua o verso. Porque eu vim pôr em dissensão, em guerra, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. E o verso 39. Quem achar a vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, esse acha a vida. É trocar o bem menor pelo bem maior. É um bem nessa vida, nossa família? É um bem nessa vida os nossos filhos? É um bem nessa vida o marido, a esposa? É um bem nessa vida a paz em comunhão com todos? Mas o bem maior é a glória de Deus. É o que Cristo diz: Marta, se tu crer, verá a glória de Deus. A que ponto nós cremos? Estamos dispostos a negar a nossa vida, a dedicar a nossa vida, mesmo que isso vá contra a pessoas que nos amam, mas dizer: eu amo a meu Deus acima de todas as coisas. E isso o mundo jamais vai entender. E não espere você que, pela sua vida, pela sua prática de amor e demonstração de amor, o mundo vai entender quando você tomar uma decisão de deixar coisas que são agradáveis nesse mundo para viver aquilo que só agrada ao Senhor. Abra a tua Bíblia em Lucas. Volta lá para Lucas. Passa aí 3 livros. Lucas no capítulo 12. Lucas no capítulo 12, do versos 16 a 21.
E outros, tendo pedido um sinal, mas conhecendo ele os seus pensamentos contra si mesmos, será assolado. Uma casa adivinha contra a própria casa, ela cairá. E também Satanás, desculpa, eu estou lendo o texto errado. Eu estou no 11, é Lucas 12. Agora sim. E propôs o Senhor uma parábola. A verdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, ele pensava no seu próprio coração, na sua mente, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades, tudo que eu plantei, e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tenha em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come e bebe. Agora presta atenção. Você conhece alguém que batalha e batalha e batalha porque diz, eu quero ter uma aposentadoria. Eu quero ter um pé de meia. Ou diz assim, não, eu quero casar, eu quero ter uma casa. Quem quer casa? Quem quer casar, quer casa. O que mais? Eu preciso ter tranquilidade financeira. O que mais? Como é que é? É a busca incessante do homem por coisas que são terrenas. Mas Cristo continua. Mas Deus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que pensa para si, ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse a seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comeis, nem pelo corpo sobre o que haveis de vestir, mas a vida é mais preciosa que o sustento e o corpo mais precioso que as vestes. Jesus Cristo deixa bem claro para nós uma certeza. Não é que você, agora eu não vou mais trabalhar, pastor, eu vou viver da Bíblia agora. Vou viver do Evangelho. Aí Paulo vai te dizer, quem não quer trabalhar, não come. Não é isso. O que Cristo está dizendo é, o que você tem preparado? Para quem será? É para tesouro nos céus? É para edificação da alma juntamente com Cristo? Ou é tão somente para o prazer da vida? Aí eu vou trazer para vocês aqui uma historinha. Uma história não, duas. A primeira, história verídica. Duas senhoras, duas vidas e duas mortes, que não foram uma tragédia. Aqui é John Piper que faz a seguinte pergunta. O que é uma tragédia? Em abril de 2000, Ruby Eliasson e Laura Edwards morreram em Camarões, na África. Ruby tinha por volta de 80 anos, foi solteira por toda a sua vida, dedicou todo o seu tempo a apenas uma grande coisa, fazer Cristo conhecido entre aqueles que não tinham sido alcançados, entre os pobres e doentes. Laura era viúva, médica, também por volta de 80 anos, servia do lado de Ruby em Camarões. Os freios do carro a qual elas seguiam falharam, e elas desceram um penhasco, e ambas morreram instantaneamente. Aqui a história, né, ele não relata tudo aqui, mas a história descreve que uma viveu como missionária, né, desde a sua adolescência ali, como jovem, se formou e foi para ser missionária. Uma outra que era muito amiga, né, que é a Laura, ela, quando ela chegou à sua aposentadoria, ela encerrou sua carreira e foi seguir como médica lá em Camarões, e ela foi ajudar essa outra que é a Ruby. Então, John Piper pergunta à sua igreja, foi isso uma tragédia? As duas senhoras morreram, um carro que caiu num penhasco. Duas vidas dirigidas por uma grande paixão, devotar suas vidas a um serviço sem precedentes, por amor aos pobres que perecem e para a glória de Jesus. Isso é uma tragédia? Uma boa parte da igreja diz, isso é uma tragédia. Elas podiam estar fazendo mais ainda. Aí ele diz, vou te revelar então o que é uma tragédia americana. Ele descreve uma outra história também verídica, e depois ele fala uma ilustração. Como não gastar os últimos dias de sua única vida? Eu vou te contar o que realmente é uma tragédia. Vou te mostrar como desperdiçar a sua vida. Considere a história que saiu na revista Redes Design, em fevereiro de 1998.
5 anos atrás, um casal se aposentou antecipadamente. Ele tinha 59 anos e ela tinha 51. Hoje eles moram numa cidade litorânea na Flórida, onde passam o seu dia em um iate e jogam softball e colecionam conchas. Eles caçam conchas pelos mares da Flórida. A primeira impressão, pensei que fosse uma piada sobre o sonho americano. Mas não era. Tragicamente era o sonho de chegar ao fim da vida. E a única e preciosa vida que Deus deu e fazer com que a grande obra dos seus dias será apresentada diante do Criador, seja jogar futebol e colecionar conchinhas. Aí ele faz uma ilustração. Vamos supor que isso, embora já aconteceu, né, pelo ano, já deve ter morrido os dois. Uma tragédia, então, em formação. Suponhamos que Ruby e Laura cheguem diante do Senhor e vão apresentar: Senhor, aqui estão o fruto do nosso trabalho. Almas de pessoas condenadas ao inferno, hoje sabem quem tu és, porque nós dedicamos um pedaço, mesmo que pequeno, mas nós dedicamos a nossa vida para o Evangelho. Ao sair, essas duas chegam então o casal, o lindo casal do sonho americano, e apresenta para o Senhor: Senhor, temos uma grande quantidade de conchas que colhemos na terra. Para que será? O que fará em favor dos perdidos? Você não pode ter certeza que tua vida faça a diferença. Talvez você não se importe em fazer diferença por amor em algo muito maior. Você só quer que pessoas gostem de você. Se as pessoas estiverem à sua volta, você estará satisfeito. Ou seja, se você puder tiver um bom emprego, uma boa esposa, um bom marido, alguém que te supra as necessidades como crianças, um carro, uma casa, longos finais de semanas com meia dúzia de amigos, uma boa aposentadoria, uma morte rápida, fácil, e não ir para o inferno? Ou seja, se pudesse tudo isso, mesmo sem Deus, você seria satisfeito? Se a grande oportunidade para a humanidade fosse viver a vida como um sonho americano e não parar no fim dela no inferno, ninguém se preocuparia em saber se tem Deus ou se não tem Deus. Mas eis que Deus te revela, isto é uma grande tragédia. Porque Cristo diz para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A revista, eu nem entrei no ponto da revista ainda. Negar a si mesmo, se for por si mesmo, você não vai passar a parte do seu dia ou da sua vida focada em si mesmo. Então, negar a si mesmo deve ser focar em Cristo, não em você. A sua declaração de fé é uma declaração verdadeira? Você sabe realmente quem é Cristo? Abre tua Bíblia. João. Quando você está abrindo aí, eu vou ler o parágrafo da revista. João capítulo 6, dos versos 60 adiante. A revista diz primeiro, antes de você ler a Bíblia: o desafio máximo que você vai deparar ao efetuar mudanças bíblicas que o homem e Cristo é morrer para o seu eu. A perspectiva bíblica do eu é exatamente oposta àquela que a sabedoria do mundo proclama. Ou seja, o mundo vai declarar para você que você precisa buscar a felicidade a todo custo. Siga o teu coração. Não é essa a fala hoje? Segue o teu coração. Teu coração diz para você fazer isso, vá ser feliz. Segue o teu coração. Mas, diante do Evangelho, o que Cristo diz? Ada, senta na cadeira aí, Dada, do lado dele. Isso. Senta aí, você vai passando a Bíblia para ele. Abre e entrega para ele. João 6, do verso 60 adiante. Nós vamos ouvir então o que Cristo diz. E lembrando que a referência aqui é Jesus Cristo, ele está pregando, anunciando quem realmente ele é. Logo depois de ter anunciado o Evangelho, Jesus Cristo faz uma enorme declaração. Ele disse essas coisas ensinando em Cafarnaum, verso 60. Pois muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir?
Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe isto: estão escandalizados? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam a se entregar. E dizia: pois isso vos disse, que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe for concebido. Disse, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também se retirar? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Volto a perguntar: você tem reconhecido que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Porque se você realmente acredita nisso, tua vida tem que ser mudada. Algo tem que mudar na tua vida. Não é algo aparente, mas é algo realmente que nós sentimos. É do fundo do nosso coração. Propósito da lição: estabelecer um contraste entre a verdade da palavra de Deus, que falam sobre o eu, e a perspectiva falha do homem natural sobre autodepreciação e exaltação de si mesmo e autocomiseração. Hoje o mundo está assim. O homem tem que ser feliz. O homem tem que buscar a felicidade. O homem tem que buscar a paz. O homem tem que reencontrar quem ele é e por que ele está aqui nessa terra. Segundo ponto: deixar evidente a diferença entre filosofia do homem, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da inveja, ciúme, cobiça e ganância. Tem uma história se eu não me engano, é Santo Antônio. Diz o seguinte: Satanás tentou lutar com a vida desse homem enquanto ele teve vida aqui nessa terra. E tentou ele com comida, tentou ele com bebida, tentou ele com mulheres, tentou ele com tantas coisas, e ele sempre vencendo o diabo. Aí então o diabo deixou ele, e ele sentiu isso. Ele ajoelhou e falou: Deus, eu te agradeço porque agora eu sei que sou santo. Então o diabo volta, porque foi ali que o diabo pegou. É quando o homem se acha melhor do que os outros, ou quando o homem se acha insuficiente, ou, como é que fala? É suficiente demais, autossuficiente. Não precisa de nada. Não precisa de Deus, não precisa do próximo. Quando o homem chega a esse ponto, a qual Deus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você preparou? Para quem será? Propósito da lição no ponto C. A lição quer mostrar a sua realidade diante de problemas e expressar uma ênfase em agradar a Deus ou então a si mesmo. E aí, ao estudar a lição, você vai entender isso. Hoje nós damos início nessa lição e ela já começa com uma pergunta muito forte. Você sabe quem é Jesus? Quem você diz ser o Cristo? Porque tantos aqueles que disseram Senhor, Senhor, diferente daqueles que realmente viveram aquilo que pregaram, encontraram respostas diferentes no céu com Cristo. Não é isso que ele finaliza lá em Mateus 7? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso é tão chocante para o mundo. Vou até dizer algo que eu já disse aqui várias vezes. Quando eu fui deixar a minha carreira como fotógrafo, e graças a Deus uma carreira muito bem sucedida, eu cheguei lá nos chefes, ou cheguei no pessoal que eram os meus sócios, o pessoal que trabalhava comigo, tanto na revista Caras, na revista Quem, na Folha, tantos lugares onde eu trabalhei. Quando eu fui dizer assim, olha, eu não vou mais continuar nesse ramo, me chamaram de louco. Você é doido, Prats? Você tem filhos para criar? Você tem uma esposa, cara? Você tem uma família? Você está indo, e aí eles, na intenção, achavam que Itacarambi era morar no meio dos índios. Você está indo lá para morar no meio dos índios? Eu não, estou indo para morar numa cidade.
aonde tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Eu deixar a minha vida, e não a minha vida em si, deixar uma profissão, a qual Deus me deu tantas coisas. Deus me abençoou tanto na minha profissão. E poder dizer, Senhor, agora eu quero entregar minha vida diante do teu ministério. Para o mundo isso é loucura. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, o escândalo da cruz para o homem perdido é loucura. Para nós é a salvação. É um escândalo, é uma loucura. Alguém ter que morrer para que o outro possa viver. Mas Cristo diz, quando disserem que vocês são loucos, quando te perseguirem por amor do meu nome, saiba que verdadeiramente vocês são bem-aventurados. Ser perseguido pelo nome de Jesus, ser caluniado pelo nome de Jesus, ser difamado pelo nome de Jesus, são bem-aventuranças. Quem é que suporta isso? Lembra que nós falamos aqui dos homens que morreram para que a palavra do Senhor fosse anunciada lá na região da Palestina? Algo que por nós mesmos nós não faremos. Mas o Espírito de Deus, como Paulo diz em Romanos 8,14, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. É Ele que te dá forças na hora que você precisa. Então a primeira caixinha dos princípios bíblicos lidando com o eu, parte 1. Você será constantemente tentado a agir de modo egoísta, com pensamentos, palavras e ações de efeito devastador para o corpo de Cristo e para a sua caminhada pessoal com o Senhor. Por caracterizarem uma vida sem Cristo, esses pecados precisam ser confessados e vencidos se você quer amadurecer como filho de Deus. Provérbios 28:13. Abre a tua Bíblia. Provérbios depois de Salmos. Provérbios 28. O versículo 13. Presta muita atenção no que eu vou ler. Jesus Cristo descreve para nós que todo ser humano precisa se arrepender diante de Deus. Jesus Cristo começa a sua pregação dizendo: arrependam-se e creiam. A primeira palavra que Jesus Cristo se dirige aos homens é: arrependam-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Mas o Provérbio 28, a palavra de Deus, Salomão já descreve para nós: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. É o provérbio dizendo: confesse o teu pecado ao Senhor, reconheça que é pecador, reconheça que é falho. Quem aqui que não tem pecado? Quem não tem pecado? O pastor Edilson até falou ontem, né? Meus irmãos, eu dizer para a igreja que por vezes eu falho, isso é pecado. Para uns é escândalo. Pastor, você não pode dizer que tem pecado. Eu falo: meu irmão, se eu não disser, eu estou mentindo. Se eu disser que às vezes, né, eu ajo de maneira errada, ou com os filhos, ou com a esposa, ou até mesmo com pessoas à volta, isso não é um pecado. Quer seja por pensamento ou por alguma ação. Mas a Bíblia descreve para nós: o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa, é confessar e deixar de lado, esse encontra a misericórdia do Senhor. É viver com a convicção: eu sei em quem eu tenho crido. É o Cristo que morreu por mim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer e ter vida eterna é viver nesta vida a convicção que eu sou filho de Deus e nada neste mundo pode mudar isso. Então a perspectiva de Deus diante disso. O princípio 33. Ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. Efésios 5:29. Efésios 5:29, Paulo vai descrever aos Efésios qual é a referência sobre o próprio ser humano. Quem está procurando aí é Gálatas, Efésios.
Efésios 5, 29. Entende uma coisa antes de nós lermos. Não importa o que a sociologia, a psicologia, a ciência, a psiquiatria, não importa o que o mundo fala. O que nos importa é o que a Bíblia diz. Embora nós não somos contra, eu estudo filosofia, eu estudo a ciência, eu busco conhecimento. Mas nós não podemos colocar nada disso acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para mim e para você. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor faz à igreja. Quem aqui que odeia a si mesmo? Tem pessoas que dizem assim, eu me odeio, né? Eu não me amo, eu tenho raiva de mim. Saiba que isso não é um ódio. É uma questão de falta de interpretação diante do seu próprio sentimento. São pessoas que dizem assim, eu estou gorda e eu me odeio dessa maneira. Mas ela se ama. O sentimento é de tristeza porque ela queria ser magrinha, não é? Eu odeio o meu cabelo. Quem é muito magrinha queria ser mais gordinha, né, Thaís? Eu odeio o meu cabelo. Não é que você se odeia. É que você é triste com o que você tem. Mas a Bíblia descreve para nós, ninguém nunca odiou a sua própria carne. Então, mesmo diante um suicídio, o suicídio nada mais é do que o ápice do egoísmo. Por quê? Porque é o homem tirando a própria vida para acabar com o sofrimento que ele tem. Mas ele não leva em conta que ele está deixando um filho, uma filha, uma mãe, um pai, uma esposa. Ele não leva em conta que ele deixa pessoas que o amam. Ou talvez num sentido, num certo pensamento. Duvidaram de mim? Vou tirar a minha vida para ver que eu estava certo. O ego. Então a Bíblia descreve para nós. Ninguém nunca odiou a sua própria carne. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. É dar a si mesmo algo que é acima daquilo que você poderia dar. É dizer, eu preciso ser feliz a qualquer custo. Eu preciso. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ser isto. Princípio 34. Uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Aí vamos ler lá Romanos 8. Já citei o versículo, mas abra a tua Bíblia em Romanos 8, dos versos 14 adiante. Aquilo que Paulo descreve, a certeza que ele dá à igreja, para aquele que está pelo Espírito de Deus. Romanos 8, de 14 adiante, Paulo diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Verso 15, porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos, pela qual nós clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É com Cristo que nós dia após dia levamos a nossa cruz. Dia após dia nós seguimos ao Senhor e negamos quem nós somos, para a glória e honra do Senhor. Quem nós somos diante de Deus? Como filho de Deus, você tem certeza de que o Pai Celeste, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na tua vida. Apesar de você, por natureza, ser inadequado, embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus, Ele descreve para nós que Deus quer que você viva uma vida de santidade. Ele escolheu para sermos testemunha do seu poder diante desse mundo. Ele lhe deu um propósito de vida, conforme a imagem de Cristo. Abre tua Bíblia lá em Salmo 63. Nós estamos lendo tudo que a apostila diz e confirmando no que a Bíblia traz para nós. São certezas e confirmações da palavra do Senhor, para que você possa hoje
ter uma convicção de que Deus precisa. Eu preciso deixar Deus agir na minha vida. Eu preciso deixar Deus fazer a diferença na minha vida. Salmo 63, 3 e 4. Porque toda a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Porque toda a tua benignidade, tudo que é bom nessa vida, tudo que é bom nessa vida não se compara com o que o salmista descreve aqui. Toda a tua benignidade, tudo que é bom diante de Deus é muito melhor do melhor que nós encontramos nessa vida. Viver uma vida pelo Evangelho. Primeiro, como nós lemos lá atrás, é Cristo dizendo: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. É uma vida de renúncia, se possível até por aqueles que nos amam. Mas é nunca negar a Cristo. Porque como nós também lemos, Jesus Cristo diz: aquele que me negar diante do homem, eu o negarei diante de Deus. Hoje eu participei de uma reunião com irmãos que estão lá em Israel, israelitas messiânicos, israelenses messiânicos, e junto com o pastor Alexandre Dutra. E o pastor trouxe uma informação. Ele disse que quase todo o povo de Israel que tem a sua religião ortodoxa, né, um Israel ortodoxo, acredita que o Messias já está na terra. Vocês entendem isso? Para quem entende um pouquinho mais de Bíblia, sabe que o anseio de Israel é a vinda, a manifestação do Messias. E eles não creem em Cristo como Senhor. E o anseio pela igreja, a igreja de Cristo, pelo retorno de Jesus. E esse Messias que se levanta em Israel, a Bíblia descreve como sendo o anticristo. Uma referência muito clara, quando Jesus Cristo diz: essa noite pedirão a tua alma. Ou talvez, uma referência mais próxima da nossa realidade, ao qual eu acredito, você pode ir para Deus primeiro que eu, ou eu posso ir primeiro que você, ou Ele pode vir para todos nós ao mesmo tempo. O diabo, assim como nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o diabo formou a sua Trindade. Satanás, o falso profeta e o anticristo. Satanás se levanta no lugar de Deus. A Bíblia diz que Satanás se assentará na pessoa do anticristo, no trono de Davi. Satanás exigirá a adoração. Todo mundo o adorará. O falso profeta anuncia que ele é o Messias. Ambos podem fazer descer fogo dos céus. Podem fazer milagres. E volto a dizer a você, Jesus Cristo diz: estejais então espertos ou vigilantes, porque ninguém sabe que dia há de vir o seu Senhor. Como nós andamos nessa vida? Com a convicção de que já sou um filho de Deus. Eu sei quem é Jesus. Quando Pedro descreve: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma afirmação que está dentro do meu coração. Eu vou ler mais uma vez esse princípio 34. Embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, Ele o escolheu para ser testemunha do seu divino poder nesse mundo e lhe deu um propósito de vida, conformando a imagem de seu Filho. Agora vai lá em 2 Coríntios. Segunda carta que escreveu aos Coríntios, que Paulo escreveu aos Coríntios, depois de Romanos. 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo descreve dos versos 17 adiante, dizendo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus,
e nos deu o ministério de reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois a parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É Deus dizendo: o teu pecado foi perdoado por Cristo, foi lançado no mar do esquecimento, porque Deus reconciliou consigo mesmo, através de Cristo, dando-nos nós o ministério da revelação, que é a pessoa de Jesus. Mas isso só pode aquele a quem crê. Volto a perguntar: a razão da tua fé, a razão pela qual você se diz um cristão, é uma razão verdadeira? É uma fé verdadeira no Cristo, o Filho do Deus vivo? A palavra de Deus, ela é e sempre será fiel e verdadeira, e há de se cumprir, quer o homem queira ou não. E uma das verdades ao qual nós esperamos e aguardamos ansiosamente é o retorno do nosso Senhor Jesus. Mas essa certeza, ela tem que ser carregada de alegria em nossos corações. Eu sei que Jesus, o meu Senhor, breve voltará. Para isso a Bíblia diz: sejais prontos, para que não sejais pego de surpresa como um ladrão. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz do nosso Senhor. Olhe na certeza de que mesmo na vida outrora nós andávamos em pecado. Jesus diz: aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. E aquele que vai até Cristo, e Cristo nos dá o propósito, que nós devemos realmente aceitar e viver o propósito que Ele tem preparado para nós. Baixe tua cabeça. Se você ouviu a mensagem do Senhor, e hoje você ainda não tem a convicção de que você é salvo em Jesus, você não tem a verdadeira convicção de que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da tua vida, há ainda dúvida, há ainda o temor, há ainda um medo, Jesus Cristo diz a você: lance sobre mim o meu jugo, lance sobre você o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Coloque sobre você a certeza que só Cristo pode dar, a certeza de estar eternamente com o Pai, não depois da tua morte, mas começando agora, dizendo: Senhor, eu sei que Tu és o Cristo. Entre você e Deus, diga agora: eu sei que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faça essa oração em nome de Jesus. Agora, se você é salvo em Jesus e enfrenta lutas, dificuldades, precisa batalhar dia após dia, como Cristo diz, e precisa de forças, e você carece por isso, clame ao Senhor: Senhor, renova em mim, ó Deus. Me dê, Pai amado, o poder do Teu Santo Espírito para vencer as astúcias ciladas do inimigo. Me dê forças, Pai, para vencer, ó Deus, o mal. Ó Deus, afasta de mim aquilo que não Te agrada. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de Te louvar e Te bendizer. Agradecemos, Pai Santo, porque sabemos que o Senhor é Deus e o Senhor morreu por nós. Ó Pai, nós acreditamos, ó Pai, em Ti a nossa fé. Confiamos, ó Pai, que o Senhor breve está para voltar. Por isso nós rogamos, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor cresça em nossa vida e nós venhamos a diminuir. Ó Deus, nos quebranta, Pai, nos quebranta. Nos ensina a sermos humildes, ó Deus. Amar ao próximo, ó Deus, e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nos dê, Pai eterno, a convicção, ó Deus, de que o Senhor é o nosso Deus. Renova em nós, ó Deus, a alegria. Ó Deus, nos dê, ó Deus, uma fé dia após dia aumentada no Senhor. Perdoa pecados e falhas. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém e amém.
Deus abençoe você que assistiu. Eu nem perguntei aí se tem comentários da live. Muitas pessoas assistindo. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a vocês que aqui estão. Que possamos dia após dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Pode finalizar a live aí?